Oi, pessoal, tudo bem? Então, neste vídeo eu quero trazer algumas considerações aqui sobre o ensino da escrita, e esse é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Gosto muito de falar sobre o processo de ensino de escrita, e para isso eu resolvi trazer alguns pontos aqui sobre o processo do escrever, né? Sobre o que é escrever. Então, eu trago esses pontos aí sobre o que é escrever e são trazidos aí por Irandé Antunes, né? Professora, linguista, estudiosa, né? Autora de várias obras sobre ensino de português, sobre o ensino da leitura, sobre o ensino da escrita, né? Então, nessa obra, Lutar com Palavras, Coesão e Coerência, no primeiro capítulo, ela traz algumas considerações introdutórias e ela traz um pouco do que seria a atividade de escrever. E ao trazer esses tópicos, esses aspectos, ela vai relacionando com o processo de ensino, né, da escrita na escola, com o processo da aula de língua portuguesa, enfim. E eu vou fazendo aqui também a minha leitura, né, trazendo aqui para vocês alguns aspectos, né, relacionados a isso. Então, eu trouxe os tópicos aqui para orientar, né, os tópicos, os pontos que são trazidos por ela, e alguns eu coloquei ali algo entre parênteses ali para direcionar a minha fala também, né, do que me vem com relação a isso, e relacionando com as nossas aulas aí de língua portuguesa na escola, tá? Eu vou procurar aqui aumentar um pouquinho aqui o zoom, que eu acho que pode ficar um pouquinho maior na tela, sem prejuízo para que fique melhor para ser visualizado, né, na hora de para ser melhor visualizado aí para vocês. Bom, então o primeiro aspecto que ela traz o primeiro tópico é esse, né? Escrever é uma atividade de interação e por isso não tem sentido escrever sem a intenção de agir com o outro, de interagir, tá? Então eu não vou, para não antecipar aí as surpresinhas dos outros itens que vão indo, eu vou baixando aos poucos, tá? Então, escrever é uma atividade de interação. Então, essa palavra aqui ela é muito importante. Tá, vou destacar aqui de... Não vou destacar de amarelo, vou destacar de verde. É uma atividade de interação. E por isso, não tem sentido escrever sem a intenção de agir com o outro, de interagir. Bom, para comentar sobre isso, né? Relacionando aí com o ensino da escrita na escola. Muitas vezes, nós, professores, né, de língua portuguesa, encontramos esse desafio de justamente considerar esse aspecto aí da escrita, esse aspecto da interação, né? Então, muitas vezes, aí acabamos sugerindo atividades de escrita que não tem necessariamente uma interação com o outro, né? Esse agir com o outro, ou seja, não tem um leitor outro pensado que não seja o próprio professor, né? Então, e aí eu me coloco, né? Quando eu digo nós, professores de língua portuguesa, eu também, né? Enfrentei esses desafios e também já propus atividades para os alunos de escrita que não tinham a ver com interação, né? Mas se formos pensar, aí nós estamos fazendo um processo. Estamos limitando muito o processo de escrever dos alunos quando nós propomos atividades que eles escrevam só para nós, né? Porque aí nós limitamos, por exemplo, essa questão do outro, de pensar, ó, isto que eu estou escrevendo para outra pessoa ler. Porque quando temos esse movimento em mente, né? E é importante a gente desenvolver com os alunos esse olhar, esse movimento, eles vão se posicionar de forma diferente. Então, eles vão começar a pensar: bom, será que isso aqui que eu estou colocando aqui vai fazer sentido para o meu leitor, né? Pensar aí mesmo que não se saiba exatamente qual vai ser o leitor, né? Isso às vezes foge, né, no amplo, dependendo de onde esse texto for veiculado posteriormente, ele foge um pouco do plano do autor. Às vezes o autor não sabe, né? Mas ele pode pensar num leitor aí, num leitor geral.
Então, para dar um exemplo mais concreto disso, né? Às vezes na sala de aula propõe para o aluno, escreva uma atividade assim comum, escreva, sei lá, uma redação, vamos dizer, né? Vamos pegar aí o texto que é mais, o gênero que é mais trabalhado aí tradicionalmente, né? O texto dissertativo, enfim. Aí pega uma questão polêmica, por exemplo, sei lá, legalização das drogas. Volta e meia esse tema surge, enfim, né? Em alguns países houve a legalização do uso da maconha, em alguns casos, enfim, e aí quando surgem essas notícias assim, esse tema ele volta, né? Então vamos dizer que seja essa a proposta. O professor, escreve uma redação. Aí às vezes o aluno começa assim: bom, eu acho que não deveríamos, né? Que não deveria haver a legalização, não deveria acontecer a legalização tal coisa, né? Ou tem algum tópico, alguma coisa que é trabalhado na aula, e o professor pede que o aluno escreva, né? Nós pedimos que o aluno escreva, escreve um comentário com a tua opinião. Aí ele começa, bom, esse bom é bastante comum, né? Para os meus alunos, quando começava esse processo da escrita, faziam muito isso. Então, o que está acontecendo aí, né, nesse processo? O aluno não está pensando num outro leitor que não seja o professor. Então, ele nem se dá o trabalho de introduzir esse assunto, ele já começa dizendo o que ele acha. Porque o leitor é o professor, e o professor sabe o que ele pediu para o aluno escrever, né? É quase como se fosse uma continuação de uma conversa. Nós estamos falando sobre tal coisa na aula, e o aluno coloca ali exatamente como vem. Agora, se nós criamos uma situação em que o aluno pense no que, né, que ele tenha um outro leitor, né, um outro interlocutor, que ele tenha a intenção de agir como um outro, que não seja só o professor, ele já vai agir de forma diferente. Então, aí uma outra experiência, né, minha de sala de aula é trabalhar com os alunos com a temática ali da Olimpíada de Língua Portuguesa. Quem já participou sabe que na Olimpíada de Língua Portuguesa há uma temática geral que é a temática do o lugar onde vivo, né? A partir dessa temática geral que se organiza o trabalho com os gêneros, enfim, por os anos, né? Específico ali trabalhado na Olimpíada. Mas quando vai se iniciar esse processo da escrita, é muito claro, né? Através das oficinas, através do processo que vamos fazendo, construindo com os alunos aí, da metodologia da Olimpíada, vai se tornando claro para o aluno que esse texto ele vai escrever para outra pessoa ler. Ele tem um outro interlocutor, ele sabe que ele está participando de uma espécie de um concurso, né? Uma Olimpíada de Língua Portuguesa, é um concurso de textos, é um concurso nacional, mas eu procuro também levá-los além. Olha, depois desse processo todo da Olimpíada, o texto ele vai passar por muitas transformações, né? Esse aluno aí vai passar por uma avaliação, às vezes uma seleção ali na própria escola, depois uma seleção no seu município, e assim ele vai passando de fase, né? Mas pensando nesse texto aí, já finalista, digamos assim, esse texto ele vai ser publicado, ele vai ser lido por outras pessoas. Talvez outros professores, às vezes alguns professores usam desses textos para trabalhar com os alunos, né? Era uma coisa que eu fazia com eles, pegava textos de edições anteriores e mostrava para eles textos finalistas. E dizia, olha só, esse aqui é um texto escrito por um aluno. Então, nesse processo, muitos dos tópicos que eu vou falar aqui, né, nesse processo da Olimpíada, eu conseguia tocar com eles, né? Do processo de que escrever a gente não escreve uma vez só, né? Nós vamos escrevendo e reescrevendo e modificando, né? Que é um dos últimos itens lá, o último item, se eu não me engano, que eu vou falar mais adiante. Mas, enfim, ter essa intencionalidade de escrever para uma outra pessoa que não seja só o professor, que não seja só escrever para ser avaliado, que não seja só escrever para ver se ele sabe ortografia, se ele sabe pontuação, se ele sabe concordância, né? Então, criar essa situação, porque na vida é assim que nós escrevemos. Nós escrevemos para interagir com os outros. Então, é importante que a gente traga essa intencionalidade para as nossas propostas de escrita também na escola, para que o aluno tenha como perspectiva esse outro. E não precisa ser algo que às vezes no começo, né, eu esbarrava assim que eu tinha que criar algo para os alunos escreverem, um projeto, algo grandioso. Não precisa ser algo tão elaborado, às vezes pode ser um comentário numa rede social. É uma forma de escrita. É uma escrita mais curta, uma escrita
que vai ter características específicas aí do meio digital, mas é uma escrita, eu posso treinar aí, fazer uma escrita semi-formal, não tão formal, porque né, nos comentários tem um pouco a marca de oralidade, mas trabalhar com os alunos, por exemplo, eles comentarem uma publicação de alguma coisa, né? Ou escrever um comentário que ele poderia fazer, por exemplo, se trabalha com uma determinada matéria, que, sei lá, foi publicada na rede social, por exemplo, né? E aí, fazer esse exercício com os alunos, mesmo que eles façam no papel, né? Mas pensando, ó, nós vamos escrever esse comentário, né? Se não se usa as redes sociais na escola, enfim, adaptar isso, mas pensar, olha, o que nós estamos escrevendo é um comentário, mesmo que esteja fazendo no caderno ali à mão, né? Depois nós podemos, sei lá, ter uma página da turma e aí os alunos lá colocarem seus comentários, enfim, mas que tenha uma intenção, que ele saiba que tem uma intenção de agir com outra pessoa, né? Que outra pessoa vai ler. Porque aí, dessa forma, nós vamos adaptar esse discurso, adaptar o que nós vamos falar para o outro. E esse aspecto tem a ver aí também com essa atividade, que escrever é uma atividade cooperativa, né? E a André traz alguns pontos aí sobre essa questão da cooperação, e nós podemos trabalhar muito isso também em sala de aula, né? Porque aí os alunos eles não precisam necessariamente escrever sozinhos, né? Existem algumas propostas em que eles podem fazer uma atividade aí cooperativa, porque às vezes o outro vai ajudar, né? Fazer, por exemplo, uma produção escrita em dupla, né? Não vai funcionar se for muita gente escrevendo o mesmo texto, a não ser que esteja todo mundo concentrado naquela atividade, mas a depender da faixa etária e do grau de maturidade, às vezes, dos alunos, é difícil para eles se concentrarem todos numa mesma atividade. Às vezes eu coordenava com eles uma escrita cooperativa no quadro, por exemplo, vamos todos escrever sobre tal assunto. Aí eles iam dando sugestões e eu ia organizando, né? Colocar isso tudo no texto, fazendo encadeamento desse texto, fazendo eles refletir, tá, mas tem que colocar alguma coisa que é isso aqui vai ficar pegado nisso aqui. Ah, tá, parece que tá faltando alguma coisa, eles diziam. Ah, então vamos ver o que que tá faltando, o que que a gente pode fazer? Ah, será que aqui eu realmente vou usar vírgula ou aqui eu posso fechar esse período e usar um ponto? Então, fazendo essas reflexões. Isso é um processo, isso é algo que não se aprende sozinho, né? Então, o que que acontece, né? Eu sempre digo para os alunos, é quase um bordão, né? Quando eu estou trabalhando escrita com eles, eu digo para eles, olha, escrever se aprende escrevendo. Então, não existe outra forma. Isso não vem para nós a priori, né? Escrever textos, né? Textos bem escritos, textos articulados, textos, né? Se aprende escrevendo. Então, aqui a gente está indo mais do que o processo de simplesmente colocar alguma coisa no papel, né? Então, é preciso todo esse processo de reflexão e é preciso que o professor saiba conduzir isso, porque os alunos não sabem, eles não vão saber se não for trabalhado, se não for direcionado, se não tiver uma série de atividades que façam eles refletirem sobre essa organização, sobre a coesão, sobre a articulação, né? Isso só acontece na prática, tá? Isso só acontece no processo de produção de texto mesmo, né? De produção textual mesmo. E aí, às vezes, né, um dos desafios é o quanto de produção textual que o professor consegue, né? A professora consegue trabalhar nas suas aulas. Essa é uma autocrítica que eu sempre me fiz, porque na minha avaliação eu percebia que eu deveria trabalhar muito mais com a produção escrita. Mas aí eu esbarrava em algumas questões de ordem bem prática mesmo. Eram muitos textos para corrigir, pouco tempo para fazer isso, pouca carga horária para planejamento, né? De uma forma geral, assim, né? Nós, professores, geralmente trabalhamos muito, temos uma carga horária excessiva, precisamos ter muitas horas para conseguir aí com o nosso salário subsistir, né? E aí, às vezes, turmas grandes, às vezes já tive turmas pequenas, né, numa escola menor, mas ainda assim existia essa dificuldade porque eram muitos textos, né, muitos alunos, enfim,
E aí eu também percebia que esse processo envolvia fazer algo com aquele texto daquele aluno. Então, eu não via muito sentido também em pedir que eles escrevessem e não dar o retorno daquele texto. Então algumas vezes eu avaliava isso, né? Procurava trabalhar em algumas produções mais específicas e fazer um trabalho maior diante daquelas produções, mas não pedia também um número enorme de textos, porque eu entendia que, mesmo sabendo que era importante trabalhar a produção escrita, não adiantava pedir vários textos para os alunos e não conseguir lê-los, e não conseguir dar o retorno, e não conseguir fazer o aluno avançar naquilo ali. Ele só escrever e entregar. Houve algum processo ali de aprendizagem? Ele formulou, escreveu, mas eu consegui mostrar para ele o que tem de forte, o que tem de que poderia ser alterado no texto. Se não tem um retorno, se não tem um trabalho em cima daquele texto, também fica vazio de sentido, né? Então aí isso eu trago como uma questão de ponderação. Então, eu sei bem o lugar nosso, quanto professor de português, o quanto é difícil, às vezes, em alguns aspectos, nós conseguimos trabalhar ensino da escrita dessa forma, como eu estou colocando aqui. Mas aí tudo é uma questão de intencionalidade e de perceber em quais momentos eu posso explorar. De repente, eu não preciso fazer 20 produções ali naquele trimestre, ou depender da organização da escola, sei lá, bimestre, trimestre, em alguns lugares semestres. Eu não preciso fazer 20 produções, mas se eu fizer aí, dependendo do tempo, vamos dizer que seja um trimestre, eu fizer 2 produções escritas com a turma, sejam bem trabalhadas, já é ótimo. Às vezes uma produção, a depender de quantas turmas, né? Porque tem que pensar também quantas turmas o professor tem, não só no número de alunos. Mas produções menores, né? Como eu comentei, como eu falei essa sobre o comentário, né? O comentário aí numa rede social, tá? Então esse é um dos processos. Bom, vamos para o próximo tópico. Escrever é uma atividade contextualizada, ou seja, nós fizemos aqui escolhas e nós temos intencionalidade, né? Algumas coisas vão se repetir nos tópicos, tá? Porque uma coisa está intercalada na outra, né? Está intrínseca na outra. Então, é uma escrita contextualizada, ou seja, e nem sempre nós fizemos uma escrita contextualizada, né? Com os alunos da escola, olha que contraditório. Mas pensar, criar um contexto aí para essa escrita. E, de novo, que não seja só o professor, o leitor, né? Por exemplo, às vezes não precisa, os alunos podem escrever um texto que vai ser lido, por exemplo. O 7º ano vai escrever um texto que vai ser trabalhado na aula de português com os alunos do 6º. Isso pode ser colocado com eles, olha, os textos que vocês vão escrever, os alunos do 6º vão ler, nós vamos trabalhar esses textos na aula, depois que os textos de vocês estiverem prontos, que nós tivermos reescrito, enfim. Então, quando eu trabalhava a produção escrita com os alunos, eu procurava trabalhar com eles no mínimo, né, quando realmente ali não dava muito tempo, mas no mínimo uma reescrita. Porque aí eu fazia a análise do texto, e aí eu me colocava como leitora desse texto, porque aí nós, professores de português, nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes nós somos só corretores do texto do aluno, né? Nós pegamos o texto e vimos ali, aqui tem problema de acentuação, aqui tem problema de concordância, tem problema de pontuação, parágrafo não sei o quê, né? Só as falhas daquele texto. E isso pode ser muito frustrante para o aluno, né? Mesmo que ele tenha consciência aí de que ele, né, tá no processo de aprendizagem da escrita, né, de escrever textos melhores, enfim, a gente olha só para o defeito, aí parece que o texto é só ruim, né? Ou aquela coisa de marcar o texto todo com caneta vermelha, né? Por experiência própria, eu sei que não é agradável aquelas marcações, né? Então, isso às vezes eu recebia também os meus textos com marcações, às vezes não eram muitas assim, porque eu tinha muito cuidado com o que eu escrevia e ia entregar para o professor, enfim. Mas às vezes ela me entregava o texto com as marcações lá e aquilo eu me sentia frustrada, né? Então, com essa experiência, eu entendo esse processo dos alunos, por isso, durante muito tempo, eu procurava fazer com eles a parte do texto, eu fazia algumas marcações ali no texto,
e tinha até uma espécie de código para fazer essa correção, né? Depois eu posso mostrar para vocês, para fazer essa avaliação do texto. Até posso gravar um vídeo sobre isso, né? Eu criei um código nosso próprio da língua não, da nossa aula, e aí eu colocava ali, por exemplo, quando tinha uma questão de acentuação, a palavra faltava acento. Eu ia lá e escrevia AC em cima da palavra, com uma caneta colorida, evitava usar o vermelho, que o vermelho é muito aquela coisa, está errado, né? Mas eu marcava assim com uma caneta coloridinha ali, AC em cima da palavra. E explicava isso, né? Passava esse código para os alunos antes, eles copiavam no caderno, aí eles iam olhar, o que que tem aqui? Assim, acentuação. Aí eu fazia com que ou eles perguntavam uns para os outros, ou eles iam ver, investigar, olhar no dicionário, que acento é onde que era esse acento e que acento que estava faltando naquela palavra. Que era uma forma também de fazê-los refletir sobre o erro também ali, né? Sobre o que tinha de para ser alterado. Mas se eu simplesmente fosse lá e colocasse o acento na palavra, não ia existir aquele processo para o aluno. Provavelmente a próxima vez que ele fosse escrever, ele iria escrever sem acento, né? É garantia que fazendo isso o aluno na próxima vez iria escrever com acento? Não, mas pelo menos teve um momento ali que eu chamei a atenção dele para aquela palavra. Se a palavra já aparece só com acento, a professora colocou acento aqui que estava faltando, né? Mas se eu coloco ali o código, aquilo chamava mais atenção. Eu vou descobrir qual sílaba é o acento. Qual é o acento? Às vezes não sabia nem se era o acento grave, se era o acento tônico, enfim, né? Então, aí pensar nessa escrita contextualizada é pensar qual também, né? Quem vai ser o leitor, com quem que eu vou interagir, né? Essa escrita ela pode ser coletiva, às vezes um outro ajuda, cooperativa, mas também a questão das escolhas. Então, às vezes, dentro de uma mesma temática, depende do olhar e do porquê e da intenção que a pessoa está escrevendo. Isso que é uma escrita contextualizada. Então, às vezes, até o tema pode ser o mesmo tema, vamos dizer. A Irandé cita algo como, se eu não me engano, sobre uma casa. Vamos dizer que fosse uma casa na praia, né? Tem esse tema aí. Com esse tema casa na praia, dependendo né, do gênero, aí existe um contexto. Vamos dizer que o aluno está escrevendo um relato de memórias, né? Ele pode escrever, contar sobre essa casa na praia, e ele, esse relato de memórias talvez tenha uma escrita mais literária, né? Tenha um processo de descrição dessa casa, dos acontecimentos, né? Dessas férias aí nessa casa, de uma forma. Agora, se a temática dessa casa aí se vai escrever um corretor, que eu acho que é o exemplo que ela usa no livro, um corretor, um arquiteto, ou sei lá, se é um texto sobre essa casa no site ali do Booking, né? Essa casa tá para alugar. Já vai ser uma outra escrita, né? Já vão ser outras informações sobre essa casa que vão ser colocadas. Já vai ter informação lá de que essa casa fica tantos quilômetros, tantos metros, ou sei lá, tantas quadras da praia, fica tantas quadras da rodoviária, tantas quadras do centro. Isso é uma informação que ela serve nesse contexto aí de, de, de tentar alugar a casa, mas que não serviria, por exemplo, num relato de memórias, né, das férias da família. Então, escrever é uma atividade contextualizada, dependendo do contexto, da situação comunicativa, quem é o meu leitor, qual é o gênero que eu estou escrevendo, né? Nós vamos fazer escolhas diferentes. Então, é importante isso estar claro para o aluno, né? É importante que tenha aí uma atividade em que isso possa ser explorado. Então, escrever é uma atividade necessariamente textual. Então, necessariamente nós usamos textos para escrever, né? Ou seja, nós temos aqui um conjunto de ideias articuladas. E às vezes é preciso construir com os alunos esse conceito de texto. Às vezes, para não dizer sempre, tá? Sempre é preciso trazer para eles essa consciência do que é um texto. Porque muitas vezes, para eles, um texto é só aquilo que, que tem no livro didático, né? É só aquilo que o professor passa no quadro ali como conteúdo, né? Como matéria que a gente diz. Às vezes o texto é só um conto, às vezes às vezes eles têm dificuldade, né? Por exemplo, de enxergar textualidade nos textos multissemióticos, né?
por exemplo, né, textos que usam muito do não verbal, né, de imagens, enfim. Nós temos cada vez mais isso nos nossos gêneros, né? Nós temos muitos gêneros que trazem essa linguagem com múltiplas semioses. Então, é importante revisar com eles esse conceito de texto. E que necessariamente aí o texto ele se caracteriza por um conjunto de ideias articuladas. E essa própria articulação, né, isso aqui eu trouxe para lembrar de falar, né? Essa articulação, ela também tem relação com esse contexto, né, de atividade contextualizada. Por exemplo, né, vamos dizer que eu até levava assim para os alunos algumas imagens, mostrava e dizia: o que é isso aqui? E eles diziam: ah, é uma lista de compras. Como sabe que é uma lista de compras? Ah, tem uma série de itens. Então, se o aluno encontrar aí, né, uma pessoa encontrar uma folhinha, né, um pedaço de papel, tem pessoas que fazem hoje em dia eletrônico, mas eu ainda gosto às vezes de escrever no papel. E aí tem lá escrito, né, arroz, pão, leite, papel higiênico. Essas coisas assim. A princípio, arroz, pão, leite, papel higiênico, elas não têm uma, né? Mas se for pensar, bom, elas fazem todas parte de uma unidade aí, né? Arroz, pão, leite, acho que foi o que eu falei, né? Arroz, pão, leite, ó, são do gênero alimentício, papel higiênico. Que relação pode ter arroz, pão e leite, papel higiênico? É uma lista de compras. Então aí a gente usa, né, o nosso conhecimento de mundo para identificar que aquilo ali é uma lista de compras. Não precisa estar escrito lá, lista de compras. Eu não escrevo, pelo menos, lista de compras. Eu vou listando o que que eu preciso comprar para não esquecer, né? Então, aí existe uma intencionalidade e não é necessariamente textual. A lista de compras é um texto. Esses itens aí é um texto, porque as ideias estão articuladas. Não são aí um monte de palavras soltas, elas compõem aí uma listagem. Nós, com o nosso conhecimento de mundo, nós conseguimos entender que aquilo faz parte desse universo, né? Já se fossem outros itens diferentes, aí talvez causasse mais estranhamento e não fizesse tanto sentido enquanto lista, né? Enquanto texto. Aí depende daí do contexto, né? Para que haja essa coerência, né? Então, aí existe nisso que eu citei, existe uma ideia articulada. Então, não necessariamente essa ideia tem que estar articulada em frases, tá? Mas é, nesse caso, também textual. E aqui a gente está falando muito do verbal, né? Mas, por exemplo, isso que eu estou construindo agora, apresentando esses tópicos para vocês, é um texto também, é um texto oral, né? Eu estou construindo aqui o meu texto oral com base em um texto escrito. Muitas vezes nós fizemos isso também. Então, é necessariamente textual, né? Nós nos comunicamos por texto, seja escrito, seja orais. Bom, escrever é uma atividade tematicamente orientada, ou seja, né, nós temos uma unidade temática geralmente na escrita, né? Um determinado tema aí que vai orientar. E às vezes, né, nós temos diferentes temas até mesmo. Nós temos um tema central que se destrincha, dependendo do texto, em outro tema, em outros temas. Pensando aqui, por exemplo, num texto, numa reportagem, né? Ela traz ali, aquela reportagem traz uma unidade temática, ela é sobre o tema tal, sei lá, os imigrantes, por exemplo, né? O processo de imigração. Ele vai trazer outros dados, outras questões ali, mas ele tem aquela unidade temática orientada. Então, eu sei que todo aquele texto vai girar em torno da questão da imigração, vai trazer aspectos sobre a imigração, né? Então, eu tenho aí essa orientação temática, né? Saber que aquele texto vai tratar sobre esses aspectos. Ele tem um ponto de chegada, ele tem um caminho, esse texto, ele tem um começo, um meio e um fim. Isso é importante de trazer com os alunos, né? Para que não haja essa perda do foco, né? Para que as informações sejam trazidas, sejam relevantes para aquilo que está sendo descrito. E isso às vezes vai acontecer, essa reflexão às vezes vai acontecer no processo da reescrita. Então, a gente não pode podar aí na primeira escrita o que o aluno coloca no papel. Até porque, né, quem está em sala de aula sabe, às vezes nós vamos ter alunos que vão ter um bloqueio enorme em simplesmente colocar alguma coisa no papel, né? E aí, às vezes, ele está lá
pensando, quebrando a cabeça no primeiro parágrafo, e a gente já tá, mas o que que isso aqui tem a ver? Isso aqui não tem a ver com a unidade temática, por exemplo. Aí poda todo o processo, né, de produção aí do aluno, ele já vai ficar se policiando muito mais, já vai ficar pensando mais e não vai conseguir sair da estaca zero. Então, essa questão da unidade temática é algo que pode ser retomado no processo da reescrita. Não necessariamente já. Claro, o aluno sabe, nós vamos escrever o gênero X, vocês vão escrever sobre tal coisa. Mas no primeiro momento, deixar que aquela chuva de ideias venha, que essa articulação aí venha, não necessariamente o aluno vai escrever o texto já todo articulado. Tem alunos que às vezes escrevem por tópicos, e aqueles tópicos vai ser o texto dele, e a gente precisa ensinar ele a transformar aqueles tópicos, aqueles itens, num conjunto de ideias articuladas. Então, tudo isso é um processo, por isso que, de novo, escrever não é um processo automático. E eu sempre digo para os alunos também, olha, eu não vou mentir para vocês, eu vou ser muito sincera. Escrever dá trabalho. E dizer que escrever dá trabalho é diferente de dizer que escrever está difícil. Vai nessa linha. Eles dizem, ah, é muito difícil. Bom, escrever dá trabalho. Isso ninguém está negando, né? Isso tem vários autores que vão falar sobre o trabalho do escrever, mas também é muito gratificante. É muito gratificante saber que eu consigo, né, que nós conseguimos organizar as nossas ideias e transmitir essas ideias a uma outra pessoa. Esse é o bônus, né, de escrever bem. Mas é uma luta, Irandé traz aqui, né, no título desse livro, lutar com palavras, né? É uma luta, né? Até tem um poema do Drummond que acho que foi inspirou a obra dela, né? Que fala sobre isso, né? É uma luta o escrever, não é, mas é uma luta bonita, é uma luta que pode ser aprendida, né? E que vai se tornando mais fácil, que a gente vai dominando, né? Mas é preciso o processo da escrita. Então, de novo, aprender a escrever, né? Só se aprende a escrever escrevendo. E é importante que aí o professor tem esse papel importantíssimo de ser mediador, de entender esses processos, de entender essas fases que o aluno está. Porque às vezes tem alunos que eles já conseguem facilmente articular ideias, né? Independente de serem leitores ou não, às vezes tem aquele, é que o fulano é leitor, né? Mas às vezes, mesmo lendo, às vezes o aluno tem um bom vocabulário, mas ele tem dificuldade também de articular ideias. A gente precisa conhecer aí, olhar para o sujeito escrevente, né? Sujeito leitor, sujeito escrevente. E se desfazer desses estereótipos, não necessariamente. Eu tive alunos que eram bons leitores, que liam muito, mas tinham dificuldade de escrever. Porque ler ajuda? Óbvio que ajuda. Estou dizendo que não, não, né? Não seria louca de dizer que não. Ajuda muito em termos de vocabulário, ajuda muito, assim. Mas o processo da escrita, ele tem as suas especificidades. Eu preciso saber organizar as suas próprias ideias. Então, era um aluno que conseguia identificar ideias já prontas, mas às vezes tinha dificuldade de... Então, eu tive que fazer todo esse processo de fazer e entender como processar isso, sair da mente e ir para o papel. E esse processo, na verdade, facilitaria muito se fosse completado, não completado, né? Esse processo de formação do leitor, ele vai se completar toda a vida, né? Eu ainda estou me formando como leitora e como escritora, né? Como escrevente, para diferenciar aí, né, de escritora profissional, né? Não sou uma escritora profissional, mas como escrevente, né? Como uma pessoa que escreve. Mas quando menores, aí nos anos iniciais, quando eles iniciam o processo da escrita, os alunos estão muito mais abertos para olharem para o texto e considerarem escrever com essas características, assim, com essa, pensando na escrita da forma como ela é, não a escrita mais mecanizada, né? Aquela escrita da escola que é só para o professor corrigir, dizer que está errado tal coisa. Porque aí, às vezes, quando eles chegam já no ensino fundamental, nos anos finais, né, quando eles chegam já no sexto ano, eles já estão com aquela visão construída do que é o texto, do que é, às vezes não, né? Sempre, do que é o texto, do que é o escrever, do que é. E aqui eu não estou apontando culpados, longe de mim, né?
apontar culpados, dizer que o problema está lá nos anos iniciais, não é isso. Mas é que às vezes até mesmo por uma... Não é isso, e não vou nem usar o mas, porque o mas dá uma ideia de contrariedade, né? Então, contraria tudo que eu estou dizendo. Não é esse o processo, né, de levantar culpados, mas de nós pensarmos nas formas de ser trabalhado a língua portuguesa, né? Então, talvez para esse aluno dos anos iniciais fosse importante ter um contato, de repente, com alguém da área da língua portuguesa que conheça mais essas especificidades do ensino da escrita, que tenha profundamente, né, esse conhecimento do como ensinar esse processo de articular ideias, enfim. E porque eu vejo assim algo, eu acho incrível o trabalho dos professores dos anos iniciais, né, que trabalham as diferentes disciplinas, porque se pressupõe que eles têm que saber tudo, de todas as áreas. Eles têm que saber tudo de português, de matemática, para ensinar para os alunos ali. Tudo no nível dos alunos do ano, mas mesmo assim é muita coisa, é um conhecimento muito amplo que eles têm que ter, né? Então, talvez um auxílio aí, hoje em dia nós temos muitos materiais didáticos que são muito bons, né? Que ajudam a conduzir esse processo, assim. Para nós começarmos lá desde cedo a trabalhar de acordo com essas concepções. A gente não vai discutir com o aluno o que que é escrever, o que que é um texto, né? Com o aluno lá dos anos iniciais. Com os alunos dos anos finais, algumas coisas até eu faço reflexão com eles através do exemplo, né? Da prática ali na aula. Mas porque às vezes da escrita mecanizada e daquele propósito só de corrigir, né, de corrigir as questões ortográficas, às vezes os alunos acabam desenvolvendo, já chegam já nos anos finais com uma resistência enorme em escrever, porque aí eles tiveram muitas experiências de escrever só para ser corrigido e de ter, de repente, muitos erros ou de ter dificuldade de articular ideias, porque é uma coisa que dá trabalho, novamente, né? Então, isso tudo precisa ser pensado, né, nesse processo de aprendizagem de línguas, né? Precisa ser pensado por nós, que nós saibamos conduzir esse processo de auxiliar o aluno a passar as ideias dele para o papel, né? Articular isso, organizar isso de acordo com essas questões que eu venho trazendo aqui de interação, de cooperação, de contextualização, mas não fazer isso usando metalinguagem como eu estou fazendo aqui, né? Aqui, o meu leitor, né, o meu interlocutor, melhor dizendo, né, são pessoas que trabalham com o ensino da escrita. Mas eu posso trazer esses itens aqui através de uma atividade. Como, por exemplo, quando eu estava trabalhando, eu mencionei ali, estava trabalhando a Olimpíada de Língua Portuguesa com os alunos, nós tínhamos que escrever um relato de memórias. Naquele processo de relato de memórias, eu fazia o aluno pensar, olha, mas será que o teu leitor vai saber o que que é isso aqui? Quem sabe, depois do texto escrito, né, dele ter uma primeira versão. E aí incentivava que eles escrevessem, mesmo que fossem tópicos. Não, coloquem no papel as ideias, né? Não esperar que o aluno já vai trazer um texto pronto, né? Não podar ele, porque às vezes, né, nós precisamos ter muita essa sensibilidade de como nós chegamos no aluno, que às vezes nós chegamos ali, até o nosso olhar em relação àquilo, o aluno já se sente, isso aqui tá uma porcaria. E aí ele já, eu faço tudo porcaria mesmo, eu não vou fazer. Eu enfrentava muito essas resistências com os alunos. E acredito que muitos outros professores enfrentam também. Dizer, isso é chato, isso é difícil. E eu dizia para eles, olha, dá trabalho, mas isso aqui é importante. Porque isso aqui que a gente está fazendo, esse processo, né, da escrita, isso aqui não vai interferir só na disciplina de língua portuguesa. Vocês vão usar a língua em todas as disciplinas. Vocês vão ter que responder questões, por exemplo, dissertativas na disciplina de história, na disciplina de geografia, na disciplina de ciências. Vocês vão ter que ler e interpretar os dados, a linguagem em um problema matemático.
Então, isso aqui que nós estamos fazendo é para todas as disciplinas. Então, daí a importância também de não ficar esse processo só com o professor de português, que na verdade a maioria das vezes fica com a gente, né? E aí, às vezes, até os professores, ai, olha aqui os erros, né? Mostra pra gente, assim, os colegas. Olha aqui os erros horrorosos, olha aqui o que o fulano escreveu, uma palavra. E eu mostrava uma palavra ali, ortograficamente escrita. E aí eu dizia, me ajudem. Mostra para ele que como é que se escreve certa essa palavra, mostra para ele que está errado. Mas vamos mostrar isso, lidar isso com uma consciência, sabe? Não vamos levar isso aí. A gente pode brincar, eu brincava muito com eles, mas às vezes nós acabamos baixando muito a autoestima do nosso aluno e ele acaba se convencendo de que ele não sabe, ele acaba se chamando de burro, de que ele não sabe mesmo, e aí ele usa isso como desculpa, como muleta para não estudar mais, para não se esforçar mais, além daquilo que ele já foi. Então, isso é preciso ter muito cuidado, né? Algumas coisas, algumas brincadeiras, assim, né, leves, até fazia, mas eu procurava não expor o aluno, né? Os meus alunos, eu não dizia assim, ah, e o fulano, dizia o João, olha o jeito que o João escreveu a palavra tal. Às vezes eu trazia para mostrar quando era um erro comum, trazia no quadro para mostrar, e aí toda a turma ria, mas eu não acusava ninguém, nem ficava olhando na direção daquele aluno que eu sabia que tinha escrito tal coisa. Às vezes era mais de um aluno, mas eu mostrava para todos: olha, pessoal, cuidado, essa palavra aqui, essa expressão. Trabalhava, às vezes tinha momentos da aula, ó, agora nós vamos trabalhar especificamente ortografia, vamos fazer atividade de ortografia. Mas não aquela coisa assim de humilhar, de expor, né, de deboche, às vezes de rir, porque isso mexe muito com a autoestima do nosso aluno, né? Mexe muito com a autoestima dele e o próprio senso de capacidade. Então, às vezes começam a se negar porque eles pensam, olha, eu não sou capaz de fazer isso aqui, eu não sei fazer isso aqui. E isso é bem complicado, né? Enfim. Mas voltando aqui para a minha unidade temática, que eu fui lá para ortografia, fugir um pouco do ensino da escrita, mas tem a ver com o ensino da escrita, né? Tem a ver com o cuidado que a gente tem na hora de corrigir também os nossos alunos. Devemos corrigir, sim, mas como a gente vai fazer isso é que faz toda a diferença, tá? Então, escrever é uma atividade intencionalmente definida, isso aqui eu já falei nos outros itens, né? Dessa intenção, né, do escrever. Por que que nós estamos escrevendo isso? Ah, nós estamos escrevendo para tal coisa, né? E às vezes, quando trabalhava alguns textos, por exemplo, né, quando eu vou trabalhar com os alunos com o texto dissertativo, ali eu dizia para eles, olha, nós vamos escrever esse texto aqui. Até poderia ser criada uma situação de comunicação. Até uma vez eu fiz com os alunos, vamos fazer um e-book, né, dessas redações de vocês, para deixar aqui na biblioteca da escola, para que os outros alunos possam ler, enfim. Mas ali é um processo de escrita, eu trazer para eles, olha, a redação é um gênero escolar, tanto que em alguns lugares vai ter assim, redação escolar. É um gênero escolar. Isso quer dizer que, eu não devo, né, por causa dessa questão do que eu estava trazendo aí sobre escrita contextualizada, né, sobre escrita de gêneros. Então não devemos trabalhar redação. Não é isso. Não devemos trabalhar só redação. Existem muitos outros textos que circulam na sociedade e nossos alunos precisam saber ler esses textos que circulam na sociedade. Esses textos que circulam na sociedade trazem muito sobre linguagem, a gente pode explicar muito do funcionamento da língua, pode explicar muito aspectos gramaticais, aspectos linguísticos com esses outros textos. Mas também eles vão produzir outros textos na vida e a gente precisa trabalhar a produção escrita de outros textos. A gente deve, né? Não só a escrita desses textos, só a escrita de redação. Mas isso também quer dizer que só porque é uma redação a gente não deve escrever. Mas aí eu trazia muito explícito para eles, olha, essa redação aqui sou eu que vou ler. Mas pensem que vocês estão escrevendo para um leitor geral. Eu sempre colocava isso para eles. Então, vocês não vão começar o primeiro parágrafo da redação dizendo, bom, eu acho que trazia essa questão da marca da pessoalidade, né? Mostrava
que aí eles deveriam se colocar como especialistas naquele assunto, que trazendo para a opinião pessoal isso enfraquecia, trazendo essa marca pessoal enfraquecia a argumentação deles, mas que obviamente tudo que eles iam escrever no texto era a opinião deles. Não precisava dizer eu acho que para expressar a opinião. E isso parece que ligava uma lâmpadazinha nos alunos. Ah, faz sentido. E aí mostrava para eles, olha, na linguagem, a própria forma como a gente fala sobre as coisas já mostra a nossa intenção. De novo ali, a escrita contextualizada, as escolhas, as intencionalidades que a gente faz. Então, por exemplo, se no texto eu vou falar sobre um empreendimento, a própria adjetivação, né, os próprios adjetivos que eu uso para falar sobre esse empreendimento já mostram o que eu penso sobre ele. Se eu digo que o empreendimento é grandioso, é maravilhoso, é inovador, né? Já são aí adjetivos de conotação positiva, que tem um sentido positivo. Ah, algo que é grandioso é bom, né? Algo que é esplendoroso é bom, algo que é maravilhoso é bom. Então aí a pessoa já, por exemplo, já está dizendo que ela está interessada naquele, que ela vê positivamente, né? Então não precisa dizer, eu acho que o empreendimento é muito bom. Então ensinar aí através da escrita que os alunos digam o que eles querem dizer de outra forma. É sobre isso. Bom, escrever, não tô ali na metade ainda, mas enfim, vem vindo muitas coisas, né? E são aspectos importantes, assim, né? Escrever é uma atividade que envolve, além de especificidades linguísticas, outras pragmáticas. Ok? Então, tem a ver com, tem o gancho aí do que eu vinha falando antes agora, né? Vai ser adequado ou não a depender do contexto da situação comunicativa. Então, entender, trazer para os alunos a clareza sobre isso, porque às vezes eles querem trazer, pensar nas coisas de uma forma muito redundante, generalizada, né? Então, um exemplo, né, que me vem disso do vai ser adequado ou não a depender do contexto, aqui a gente pode falar com relação a variedades linguísticas, por exemplo. É um tema muito polêmico, né? Aquelas variedades da não padrão da língua, enfim, mas que nós, professores de língua portuguesa, nós precisamos mostrar, nós precisamos trabalhar e ir além do ponto de vista do erro, né? O que que é o erro, né? Qual é o contexto? E aí nós temos muitos exemplos de, de licença poética, né, digamos assim, na literatura, de escritas que aí não estão no padrão, mas ali naquele gênero aquilo cabe. E aí eu tenho que mostrar, ó, isso aqui é uma coisa, de outra coisa é eu usar o não padrão numa redação. É um outro estilo de escrita, é um outro gênero, então nesse caso não é adequado, né? E aqui eu estou falando sobre convenção, né, da escrita, sobre padrão ou não padrão, mas pode ser também algum aspecto específico de característica. Por exemplo, a repetição, né? Quando trabalhamos o texto dissertativo, a gente vai dizer para o aluno, olha, tá repetindo aqui, vamos, né? Mas eu geralmente fazia isso depois de uma primeira versão deles. Mesmo que eu visse ainda quando eles estavam escrevendo a primeira versão que tinha repetição ali, eu não podava aquele processo da concepção da escrita. Eu deixava eles escreverem e me entregarem aquela versão. E aí depois para a segunda eu dizia, ó, esse aspecto aqui, quem sabe a gente reescreve de uma outra forma, isso aqui já foi dito, né? Qual é o sentido de trazer isso aqui, né? Para o aluno refletir. Então, isso é muito importante, tá? Do processo, assim, eu aconselho, assim, muito, deixem o aluno escrever a primeira versão. E às vezes a gente está em cima ali, eu costumava ficar circulando pela sala e vendo o que eles estavam produzindo, escrevendo, mas eu não ficava já mostrando, aqui, ó, porque aí se tu mostra ali que tá mal, ele já, dependendo da personalidade do aluno, ele já vai arrancar a folha, já vai colocar tudo fora. Não, deixa o aluno escrever. Mesmo que ele olhe e diz, professor, isso aqui tá muito ruim, né? A gente olha e diz, não, vamos trabalhar em cima disso. Continua, continua. Eu dizia assim. Por dentro eu pensava, meu Deus, o que vai sair dali? Mas deixa ele colocar no papel. Depois a gente ajuda e vê o que que a gente pode aproveitar e articular e organizar a partir disso.
Mas alguns aspectos aí, né, com relação a essa questão de vai ser adequado ou não. Não só em termos de variedade linguística, isso foi uma das coisas que me veio. Mas outra questão é, por exemplo, repetição, né, que é o que eu estava falando, né? A repetição ali na redação, ela pode ser um problema. Ah, ele está repetindo ali no parágrafo. A gente vai repetir, mas não do mesmo jeito, a gente vai reforçar a argumentação, de uma outra forma, usando outros exemplos, né? Mas a repetição, ela é muito útil num poema, por exemplo. Às vezes a gente vai ter um poema que, na estrutura dele, vai ter uma estrofe que vai começar sempre com o mesmo verso, ou uma estrofe que vai terminar sempre com o mesmo verso. A gente tem uma repetição ali. Tem uma repetição de sons, tem uma repetição ali de figuras de linguagem. Então, repetir no texto é ruim? Que texto? Sabe? Então, ter cuidado com essas generalizações, porque escrever vai envolver não só a especificidade linguística, mas vai envolver a pragmática, vai envolver o uso, né? Então, a questão também, oralidade, marcas de oralidade numa redação é um problema. O aluno escrever e daí é um problema. Mas esse e daí se ele está escrevendo um balão ali de uma tirinha, numa atividade em que ele tem as imagens e ele tem que, de repente, criar ali o diálogo, pensar num diálogo que tem a ver com aquela imagem. É uma escrita que tem uma intencionalidade, mas e aí ele vai olhar, se ele tem um bom conhecimento pragmático, ele vai saber, o balão é um balão de fala, então eu vou colocar como esse personagem está falando, e ali eu posso escrever, e daí? Não vai ser adequado escrever e daí. Mas se for uma redação escrever e daí já é um problema. Então, o problema está no e daí? Não. Tá? O problema está na questão do gênero. Então, escrever envolve saber e fazer esses usos, essas diferenciações. Escrever é também uma atividade que retoma outros textos. Então, escrever vai retomar outros textos, vai retomar outros discursos, outras pessoas, outras coisas que as pessoas disseram antes, né? E aqui também vai entrar a questão de intencionalidade. De intencionalidade, não, perdão, de intertextualidade. Começa com in também, né? Então, aqui ela não menciona esse termo, né? Mas tem a ver com isso, né? Retoma outros textos, às vezes isso está explícito como intertextualidade. Às vezes só retoma em termos de discurso mesmo. Mas quando existe intertextualidade, isso está muito explícito. Mas aí, para reconhecer a intertextualidade, às vezes nós precisamos contar com o conhecimento de mundo do nosso leitor, do nosso aluno. Às vezes ele não vai ter o conhecimento do texto, às vezes está sendo feita uma releitura aí do poema, de um poema, por exemplo, sei lá. Eu trabalhei uma vez com uns alunos que é um poema muito comum, então tinha muitos textos que traziam intertextualidade sobre isso, com o poema do Drummond, aquele No Meio do Caminho. E aí era uma crítica, e aí tinha, eu não me lembro mais especificamente, mas vamos dizer que tinha uma notícia que tinha acontecido um acidente porque havia, sei lá, uma placa, um muro. Aí, por exemplo, estou inventando aqui, tá? Não era isso, mas eu não lembro exatamente, já faz muito tempo. Não lembro exatamente o que era, mas vamos dizer que tivesse essa notícia nos jornais. Aí eu trazia para os alunos a notícia, e aí, às vezes, a partir de notícias, os cartunistas criam cartoons, né? Criam charges, enfim. E aí, vamos dizer que tinha uma lá que dizia assim: no meio do caminho tinha um muro, e aí tinha a imagem. Aí, por exemplo, trabalhar esse texto para que o aluno ele tenha uma compreensão avançada disso, ele tem que saber conhecer o poema do Drummond. Todos vão conhecer o poema do Drummond? Não, alguns não vão conhecer, mas aí o professor leva o poema do Drummond. E aí mostra para ele que nesse texto existe uma retomada de um outro texto. Isso é o explícito, tá? A intertextualidade é o explícito. Mas, de qualquer forma, mesmo que não tenha uma relação assim direta, escrever sempre vai retomar outros textos, outras coisas que foram ditas antes, outros gêneros, né? Outros, outros textos do mesmo gênero, mas que foram escritos antes, outros textos da mesma temática, da mesma unidade temática, enfim, né? É difícil a gente dizer, né? Se não impossível a gente pensar que somos os primeiros a dizer aquilo. E isso do retomar outros textos, a gente pode ensinar também os alunos a pensar sobre questão de autoria.
é outra coisa que me vem. Explicar para eles, né, da importância de se considerar a autoria, de não se copiar, por exemplo, né, nós podemos sim pesquisar, tem muita coisa na internet, mas saber que aquilo que está na internet não é de todo mundo, que teve alguém que escreveu, colocou lá, que não é todo site, toda informação que está na internet é validável, pode ser que tenha uma informação errada. Então, parece muito básico, muito simples, mas são coisas que precisam ser ditas, que precisam ser trabalhadas com os alunos, porque nem sempre eles têm essa consciência. E aí cabe ao professor, quando vai estar trabalhando a língua, ensinar também sobre isso. Ensinar que aquilo ali que está escrito ali, ele não pode dizer que foi ele que escreveu, só para simplesmente copiar e colar e dizer que foi ele que escreveu. Ele pode usar aquilo que está escrito ali, aquele conhecimento que está colocado ali, sim, deve até, né, no processo de pesquisa, mas ele tem que indicar qual é a fonte, qual é o site. Ele tem que ver se aquela fonte é confiável, se aquilo ali que está escrito é verídico, se essa pessoa ela tem autoridade para estar escrevendo aquilo ali. Às vezes alguns sites não têm especificamente o nome da pessoa, mas às vezes o site em si a gente sabe que é um site confiável, que não é, né? Então, pensar nisso, trazer essa reflexão para os alunos também. Logo, escrever é uma atividade que tem uma relação de interdependência com a leitura, escrever e ler, né? Nós, da importância de ler o que se escreve, né? Eu pedia muito para os alunos, assim, que às vezes era uma questão só porque eles não tinham lido. Eles tinham pensado, processado, colocado no papel e não tinha lido o que ele tinha escrito. E aí eu pedia para eles, tá, mas lê aqui o que que tu escreveu. Aí ele lia, tá, mas tal coisa, porque ele lia com aquela visão mental. Aí eu dizia assim, tá, deixa eu ler o que tá escrito aqui. Pegava o texto, às vezes era só frase, e às vezes faltava uma palavra naquela frase, mas ele nem via que aquela palavra estava faltando. Aí eu lia, pá, e não dizia a palavra. Não, mas tá. Aí ele olhava, tá faltando a palavra. Às vezes a gente tem esses pontos cegos, né? Mas às vezes, por exemplo, questão de pontuação, eu fazia muito isso com os alunos. Porque tinha alunos que tinham tendência a não saber aonde colocar ponto. Eu acredito que não sejam só os meus alunos. Depois me contem isso aí nos comentários. Se os alunos de vocês também têm dificuldade com pontuação. Saber onde terminar uma frase, onde começar um parágrafo, enfim. É um desafio, né, para os alunos na hora da escrita. E aí eu dizia para eles, tá, mas aí se eu for ler esse texto aqui, como está escrito assim, sem ponto, eu vou ter uma coisa de falta de ar. Porque o ponto final é uma pausa mais longa na minha leitura. Então, eu incentivava que eles leem aqui. Faz a leitura aqui oral do que tu tá escrevendo. Lê para mim, porque... E aí eles faziam a leitura. E quando eles faziam a leitura, eles faziam a pausa. Nos lugares certinhos. Dica valiosa. Peçam para os alunos fazer a leitura oral do texto deles. Vai ter aquele aluno que não vai entender o que ele escreveu. Geralmente tem um ou dois ou mais na turma que não vai nem entender o que que ele escreveu, a própria letra. Já é um indicativo, ó, se nem tu tá entendendo, imagina as outras pessoas, vamos melhorar essa letra aí, né? Mas geralmente quando eles fazem a leitura, brincadeiras à parte, né? Geralmente quando eles fazem essa leitura oral, eles vão perceber aonde tem a pausa e vão fazer a pausa do jeito certo. Porque eles vão precisar respirar. E eles vão fazer a pausa de acordo com como foi a cadeia de pensamento deles, a articulação da ideia no papel. Só que a pausa essa não tá ali. E aí, quando ele fazia a pausa, eu dizia, ó, aí vai um ponto. Aí quando fazia a pausa, ó, aí vai um ponto. Essa é uma das formas de ensinar, né? É uma estratégia que eu usava, enfim, para ensinar essa questão da pontuação. Não, aí vai um ponto. Ali vai um ponto, tá? Então, isso pode ser uma forma de auxiliar aí os alunos. E, de novo, isso ele não vai aprender sozinho. E mais importante, isso ele não vai aprender classificando substantivos. Isso ele não vai aprender escrevendo. Ah, o ponto final se usa para terminar frases declarativas. Exemplo.
João comeu o pão. Ponto. Ele não vai aprender a usar o ponto final copiando isso do quadro. Ele vai aprender a usar o ponto final escrevendo textos, refletindo sobre onde que ele tem que colocar o ponto. Então é por isso, né? E eu trouxe isso numa outra aula, que eu falei sobre essa questão do ensino do português e dos vários aspectos, dos vários desafios que nós, professores de português, enfrentamos. Mas uma das coisas que a gente vê o insucesso, né, de uma forma geral, o insucesso escolar aí, em termos de escrita dos alunos, né, de avaliações internacionais e nacionais e internacionais, que nós vemos que o nível de escrita, de compreensão dos nossos alunos é tão baixo se a gente for comparar com de outros alunos, de outros países, enfim. E aí, um pouco a gente pode pensar, será que não tem a ver com o jeito que a gente ensina, o que a gente ensina a escrita? Porque se eu ensino ponto, né, a pontuação dessa forma como eu coloquei aí para vocês, né, só copiando do quadro, será que o aluno vai saber mesmo onde usar ponto? E aí nós temos como avaliar se o aluno sabe como usar ponto? Uma produção escrita. Nas produções escritas deles, nós sabemos ali o quanto eles captaram daquilo que foi trabalhado, daquela metalinguagem que foi usada. E se não foi apreendido, se não foi. Será que não é a hora de reformular a forma de trabalhar aquilo ali? Um processo de autocrítica mesmo que a gente precisa fazer. Temos como ver ali se está tendo resultado, a forma como nós estamos trabalhando ali no dia a dia, no que o aluno apresenta, no que o aluno produz. E aqui eu não quero colocar culpa no professor, que fique isso muito claro, eu sou professora também, né? Não é questão de colocar culpa, mas eu posso repensar as minhas estratégias. Podemos repensar as nossas estratégias, né? Repensar, às vezes, se fazer de uma outra forma não vai ser mais eficaz, né? Fica essa reflexão. Bom, escrever pressupõe reescrever, revisar e alterar. Então, de novo, já mencionei isso no início do vídeo, né? Que ficou super longo. Mas ao escrever, pensar que ao escrever é importante passar isso para os alunos. Eles vão entregar o texto, por exemplo, para o professor para fazer a revisão. E, de novo, que o professor se coloque no papel de leitor ali. E uma coisa que eu fazia e funcionava sempre com os meus alunos, assim, ó, funcionava no sentido de que eles não ficavam tão abalados em termos de autoestima e eles tinham vontade, assim, não vou dizer 100% da turma, porque 100% da turma, vocês sabem que quem está em sala de aula sabe que é difícil, né? Agradar 100% da turma. Mas grande parte da turma dos alunos aí, eles não sentiam tão penoso aquele processo. Alguns realmente se manifestavam contra, assim, né? Não queriam fazer a reescrita, enfim. Mas aí eu explicava para eles a importância de melhorar, de mostrar ali através do texto quanto eles haviam melhorado. E, inclusive, eu fazia com eles a comparação das versões. Então, a primeira versão que eu entregava para eles, eu enfatizava muito com eles: não coloquem fora, eu quero ver esse texto original de vocês e eu quero ver a segunda versão revisada. E essa revisão não era só correção de ortografia, não era só correção de aspectos gramaticais. Eu começava também esse processo de revisão e às vezes eu conseguia escrever 2 linhas, né? Não conseguia às vezes escrever muito por a questão óbvia, né, de tempo, de número de alunos, mas eu procurava trazer para eles o que tinha de bom no texto deles.
porque sempre tem alguma coisa de bom no texto do aluno. Às vezes o próprio movimento dele se desafiar, porque alguns têm muita, muita, muita dificuldade. De se desafiar a organizar as ideias no papel já é algo majestoso, né? De se desafiar, de se propor, tá bom, eu vou fazer. E às vezes os alunos dizem assim, tá bom, eu vou fazer, né? Porque às vezes tem aluno que vai dizer, eu não vou fazer. Aí a gente tem que dizer, mas vale nota. Eu não vou fazer igual, nem valendo nota. Então, é um processo, é uma construção. E aí, por isso que eu trouxe essa questão dos anos iniciais, né? Como é importante a gente já familiarizar os alunos com esses aspectos desde que eles começam as primeiras produções deles lá nos primeiros anos, nos primeiros aninhos mesmo, primeiro ano, segundo ano. Porque se ele já tem essa visão construída de que um texto ele precisa reescrever, revisar, isso vai ser natural já para ele. Não vai chegar no sexto ano e ele vai, eu tenho que escrever de novo. Mas eu já escrevi. Alguns alunos diziam assim para mim, mas eu já escrevi, o texto está aqui. Tá, mas esse teu texto tem aspectos a melhorar, melhora esses aspectos e eu vou dar nota pro teu texto pela versão. Então, aí o que que eu fazia, né? O texto vale nota. Eles escreviam, rararara. Aí eu chegava para eles, bom, ó, pessoal, esse aqui é o texto X, nós vamos fazer a reescrita. Mas eu já escrevi, tem que escrever de novo. Olha, a nota que eu vou dar vai ser pela reescrita. Porque aqui tem erros, eu estou te dando a oportunidade de corrigir esses erros, tem adequações, tem coisas boas, mas tem coisas que tu pode melhorar aqui para tu ter uma nota mais alta. Então, eu vou te dar a oportunidade de ter uma nota mais alta com o teu texto. Vai reescrever, fazer um texto melhor com base nesse teu texto. Não vai ser tão difícil quanto o primeiro processo, porque tu já tem a base aqui, o rascunho, a primeira versão. Vai fazer uma outra versão melhorada e essa versão melhorada vai ter uma nota mais alta, que vai ser a nota, tua nota oficial. E às vezes, até para eles mensurarem, eu dizia, esse texto como está aqui, eu avaliaria como de 0 a 10 ele valia 4. Às vezes fazia isso, aí tem que dosar, pensar da turma e pensar do aluno aí para ver, depende do aluno, né? Às vezes fazer isso aí também para o aluno que tem muita baixa autoestima pode desestimular muito ele. Mas às vezes fazia para eles com um comparativo. Tá, isso aqui, isso é essa primeira versão aqui. Vamos fazer uma segunda versão. Tu tem condições de fazer melhor. Eu tô te orientando aqui. Tu não sabia esse aspecto, agora eu tô te mostrando. Aqui tem um outro olhar de uma outra pessoa. E a gente vai fazer junto, eu vou te ajudar, né? Procurava ficar junto. Então, eu gostava muito. Uma das dificuldades também que eu tinha era a dificuldade de conseguir trabalhar individualmente, porque eu sentia essa necessidade de individualmente orientar os alunos, porque a característica do texto de um é diferente da característica do texto do outro. E às vezes eles precisam do olhar desse do professor, para que eu mostrasse, olha, aqui, eu me colocando como leitora, eu me colocava como leitora, olha, aqui eu tive que fazer um esforço para entender o que que tu queria dizer. E eu acho que tu queria dizer isso e aquilo. É isso aí, eles diziam. Tá, mas isso não está escrito aqui. Como não, professora? Não, não tá, olha aqui, ó. Tá faltando aqui essa articulação de ideias. Eu cheguei a esse raciocínio fazendo um esforço, pensando, mas tu não me pegou pela mão e não me levou a chegar nesse lugar. E aí fazia esse processo. E às vezes as dificuldades, né? De novo, né? Desafio para o professor aí que tem turmas muito grandes conseguir fazer esse olhar individualizado para o texto. Que às vezes tu tá ali, acontecia também nas minhas turmas, às vezes eu tava ali fazendo isso enquanto os outros estavam lá, entregavam os textos para todos, mas enquanto os outros lá, enfim, turmas de adolescentes, muitos já dispersavam, né? Porque aí eu estava ali no mais individual, né? Então aí, pessoal, vamos voltar a chamar de volta para a atividade. Então, às vezes tinha que pensar nessa execução, até em termos de organização, de disciplina ali na hora da aula, para que os alunos não dispersassem, não virasse uma bagunça. Mas procurava trazer a consciência deles de que aquele processo era individual, de que eu iria passar por todos. E às vezes levava muito mais do que um período para passar por todos, né? Então eu explicava, olha, então talvez eu não vou chegar do lado da tua classe para falar sobre o teu texto agora. Então, e aí essas são umas coisinhas bem básicas, bem práticas que atrapalham e que às vezes faz com que o professor desista, porque ele vai pensar, né? Vai pensar nessas questões, nesses aspectos, como é que eu vou fazer isso? Talvez você esteja se perguntando aí, mas como é que eu vou fazer isso na minha sala? Que jeito eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou ajudar aluno um a um? Se trabalhar com todos ao mesmo tempo já é, já é tão desafiador.
né? E com base nisso, algumas escolas, a Iranda até comenta sobre isso, né? E eu acho engraçado, eu gosto muito da escrita, né, do texto dela. Eu acho engraçado que ela menciona uma organização meio, acho que é meio esquizofrênica que ela usa, que é separar, né, uma fragmentação meio esquizofrênica, separar as aulas de literatura das aulas de português. E na BNCC a gente vai ver sobre isso, né? Vai trazer uma concepção de educação linguística, enfim, eu vou falar sobre isso, né, sobre educação linguística em um outro momento, porque esse vídeo aqui já tá bem longo nessa aula. Mas algumas escolas, principalmente privadas, eu já vi que separam ainda não só a aula de português e a aula de literatura, como é o comum já no ensino médio, mas separar as aulas de português e de escrita. Isso sim é uma fragmentação, mas por que que se faz isso? Aí fica a aula de português, na verdade, a aula de gramática, que já é a concepção, né, que se tem de uma forma no senso comum, mas que não deveria ser, que não é, né? No fato, português não é só gramática. Mas fica a aula de português como gramática e aí a aula de escrita como escrita. De fato, produção escrita, né? Os alunos produzirem. Só que às vezes algumas escolas, né? Os alunos vão escrever mais e tal, mas aí eles escrevem só redação. Que aí estão pensando só no Enem, né? No antigo vestibular, né? Ou algumas universidades que ainda têm vestibular. O vestibular no Enem. Também sai capenga o aluno, né? Porque ele pode sair muito bom em escrita de textos dissertativos, mas ele sabe se comunicar em outros contextos escritos? É essa provocação, né? Ele sabe escrever outros gêneros, ele sabe essa questão pragmática, ou ele sabe só escrever o texto dissertativo? É um tipo só, né? De tantos outros. Então, mas aí conseguir fazer, eu entendo, né? Isso, de que conseguir fazer esse processo de reescrever, revisar e alterar e fazer várias versões do mesmo texto é desafiador por várias questões. Uma daqui não é da cultura dos alunos. De uma forma geral, não é da cultura dos alunos. Mas a gente temos que insistir, nosso papel é insistir. Eu insistia com os meus, no caso dos anos finais, e depois de uns anos eu cheguei a pensar sobre isso, né? O quão importante, o quão mais leve seria se nós começássemos. E talvez a mudança ela vai sendo gradual, né? Talvez algum dia isso comece a ser pensado já nos anos iniciais. E nós já temos avaliações nacionais, né? O SAEB mesmo já começa a avaliar lá a partir do aluno no segundo aninho, primeiro ou segundo ano, não sei bem, né? Mas aí eu devo também ao fato de que é preciso uma pessoa que tenha uma formação especializada para ensinar essa forma aqui. Porque isso é algo, ensinar dessa forma aqui também não vem a priori, né? Tem que existir uma formação. Então, eu, no meu caso, tenho uma vasta formação especificamente nisso, leitura e escrita. Né? Uma pós-graduação que eu fiz foi especificamente nisso, estudar profundamente o que que é um texto, o que que é escrever, o que que envolve escrever, além da minha formação base, a graduação, né, em letras. Então, são muitos e muitos anos estudando isso aqui e procurando colocar isso aí em prática. E falhando também. Então, quando trago isso aqui, eu trago da questão dos desafios, é porque nem sempre eu conseguia fazer, embora soubesse que essa era a melhor maneira, embora eu soubesse que que escrever era tudo isso, nem sempre eu conseguia fazer as atividades assim com os alunos. Porque eu esbarrava nas questões do sistema educacional, que eu esbarrava nas questões de muitas turmas, de falta de tempo de planejamento, que isso tudo demanda tempo, demanda planejamento. Talvez por essas questões e né, que as escolas particulares também às vezes se separam e aí esse professor que fica com essa disciplina aí de redação, de produção escrita, ele tem menos alunos, aí ele consegue atender, né, mais individualmente. Mas nós queremos um ensino público de qualidade. Então é preciso trazer à tona essas questões, a importância, né, disso,
para que se pense numa outra forma de organização, para que não se pense no aluno só como um número, que dá aula para 40, para 30, 40, 50, o professor dá. Mas eu vou conseguir fazer individualmente aqui o aluno refletir sobre o texto dele? Não. O que dá para fazer é passar uma atividade no quadro. O que dá para fazer é pedir uma produção escrita. Mas vai ter o mesmo efeito de aprendizagem se eu não conseguir mostrar para os alunos a potencialidade e a fraqueza do texto dele, e fazer ele fazer de novo, para que numa outra forma ele já tenha uma outra forma de pensar, que tenha um processo. De novo, não é só mandar escrever, gente, tá? Não é só pedir que escreve um texto e eu nunca mais li aquele texto e eu dei uma nota qualquer para aquele texto, eu não devolvi aquele texto para o aluno, isso não teve aprendizagem nenhuma. Só que isso já é da cultura escolar, então às vezes os alunos achavam que quando eu pedia o texto eles iam fazer isso. E aí vinha, às vezes, algumas resistências, vinham, mas aí a gente precisa trazer a consciência do porquê, né? Então eu explicava por que que era importante reescrever. Trazia até exemplo dos escritores e dizia para eles, olha, eu sei que vocês não vão ser escritores, né? Mas para dizer para vocês quem faz isso profissionalmente, né? Pensa, uma pessoa que faz isso profissionalmente escreve 1001 vezes, revisa. Vocês que são escritores iniciantes, por que que vocês não querem reescrever e revisar? Imagina se um escritor lá conceituado, ele escreve uma vez o texto e explicava que o reescrever, ele sabe escrever bem ortograficamente, o texto dele não tem problemas ortográficos. Às vezes a revisão que ele faz é acrescentar coisas, é tirar coisas, é avaliar isso está bom, isso não está bom, vou trocar esse adjetivo por aquele, é um nível mais avançado. Mas se um escritor, uma pessoa que vive disso, que tem um nível de uso da língua avançado, faz a reescrita, por que que um escritor, um escrevente iniciante, não é um escritor, um escrevente, né, um aluno ali iniciante não quer fazer isso? Aí eu até provocava, vocês se acham melhor que os escritores que escrevem há 20 anos livros? Aí eles diziam, não. Então, vocês vão escrever o texto de vocês. A minha estratégia de argumentação. E aí eles reescreviam. E também porque valia nota, né? Vale nota? Vale nota. Professora, vale nota, né? E aí eu conseguia ver, e aí a minha alegria era conseguir ver da primeira versão para a segunda versão que havia uma evolução. E é um processo a longo prazo, né? A gente não vai ver o resultado assim, né, no piscar de olhos. De uma versão para outra a gente consegue ver, mas aí vai fazer uma outra produção, não quer dizer que aquela outra produção vai ser mágica, né? O aluno vai escrever esplendidamente. Mas aí, eu como tinha durante um tempo alunos que eu acompanhava do sexto ao nono ano, eu conseguia ver lá no nono ano quão melhor escritor ele já era. A ponto de olhar às vezes para o texto e até ter aquela desconfiazinha, isso aqui foi o fulano que escreveu. Mas eu já conhecia muito deles, né? Isso eu dizia assim muito para eles por acompanhá-los, né? Conhecia individualmente. Então eu sabia até as marcas linguísticas, os rastros que a gente deixa no texto, né? E isso é muito fácil para o professor visualizar. Então eu sabia ali olhar e ver, ah, isso aqui. Fora que às vezes, né? Fora aquela questão das vezes de copia e cola, aquelas coisas que nem foi lida que não encaixa uma coisa na outra, né? E ensinar isso, né? Ensinar, porque aí, como tem essa questão tudo pronto, né? Às vezes o aluno, tudo pronto, não, mas como se encontra muitas informações disponíveis aí na internet, o aluno precisa ter esse senso de que ele precisa passar pelo processo da aprendizagem, que é para ele, né? Então eu dizia assim, por fim, eu dizia para eles, olha, se vocês copiarem alguma coisa da internet, eu vou saber, eu não vou dar nota. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é vocês quererem enganar vocês mesmos. Porque a gente está aqui para vocês aprenderem, passarem pelo processo, e vocês querem mentir para vocês mesmos. Porque vai chegar determinados momentos, determinadas situações na vida que vocês vão ter que escrever. Seja para escrever a redação lá do Enem, seja para escrever no próprio trabalho, talvez possa exigir formas de escrita. A vida vai cobrar, eu dizia para eles. Enfim, são muitas coisas, né? Eu vou revisar aqui posteriormente e o que tiver ficar faltando, né, desse aulão, farei em vídeos menores, mas as minhas considerações aí sobre
o ensino da escrita, sobre o que é escrever, são essas. Espero ter contribuído, espero ter provocado, espero ter mostrado possibilidades. E, e é isso. Se fez sentido aí para você, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma concordância ou discordância, deixa aí nos comentários, vamos conversar. Eu me alonguei porque eu realmente sou apaixonada por falar sobre isso, sobre ensinar isso, né? E, e é isso. Isso. Muita repetição do isso. Até a próxima.